Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem. Você está no canal Igor Sebem Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para te ajudar a tirar mais 900 na redação desse ano e conseguir a sua vaga na universidade. Nós estamos no nosso projeto 100 em 100 redações postadas nos 100 dias prévios ao Enem. Teve início no dia 3 de agosto e vai finalizar no dia 12 de novembro, que é a véspera do Enem 2022. Sem mais delongas, eu queria dizer para vocês que o nosso tema 8 é os entraves para a ressocialização dos presos no Brasil. Tema bem difícil, tema bastante polêmico, mas que não é impossível que caia aí na sua redação desse ano. Vai que o pessoal lá do Enem tá afim de falar sobre ressocialização dos presos. Como que a gente faria essa redação? Eu faria dessa forma. Aí tá a minha introdução. Para quem tá chegando aí agora, ali embaixo tem a legendinha. Esses três itens são os três itens básicos de uma introdução para quem quer tirar mais 900 no Enem. Repertório sociocultural, contextualização do tema e a tese. Vamos lá. De acordo com Fyodor Dostoiévski, o grau de civilização de uma sociedade pode ser medido pela maneira como tratam seus prisioneiros. Já toquei na ferida ali. Estamos falando de ressocialização dos presos, né? Ó, grau de civilização, sociedade, maneira que são tratados os prisioneiros. Tá bom. Só que agora eu tenho que trazer para o meu tema, assim, que é aqui no Brasil. Não adianta falar nada do Dostoiévski, que foi russo. Analogamente ao pensamento do escritor russo, nota-se que o Brasil possui um baixo nível de civilidade. Haja vista que o sistema carcerário não se configura como mecanismo de ressocialização dos detentos. Contextualizei, falei do meu tema, peguei o meu repertório e joguei aqui na minha realidade. Beleza? Os dois primeiros requisitos já foram colocados aí na introdução. Então, cheque, cheque. Vamos para o nosso terceiro, que é a tese. Dessa maneira, o tratamento desumano dado aos presidiários é fruto da. Quando eu coloco é fruto da, eu vou apresentar causa. A tese, ela pode ser composta de causas ou consequências. São dois caminhos que você vai seguir para desenvolver essa temática. Eu optei aqui, desigualdade social da nação, e ainda complemento entre travessão, a qual impossibilita que trabalhadores tenham condições socioeconômicas dignas e inviabiliza a visão humanizada sobre os transgressores da lei. Aí esse daqui, isso tudo é argumento um, tá? Acabou ficando um pouco extenso. E agora vem o argumento 2. Também é fruto da falência das instituições responsáveis pela garantia dos direitos constitucionais presentes no instrumento jurídico máximo, Constituição Federal. Percebe, ó? D1, desigualdade social da nação. D2, falência das instituições públicas responsáveis pela garantia dos direitos. Beleza? Vamos ver, então, ó, os três requisitos básicos, as três cores básicas de uma introdução estão aí. Então, eu já fiz uma introdução que tem potencial para virar uma redação mais 900. Desenvolvimento um. Tópico frasal, repertório, elaboração e conclusão. Tá vendo lá embaixo? Essas são as cores, esses são os quatro elementos básicos de um parágrafo de desenvolvimento para quem quer tirar mais 900. Mormente, ainda que necessário, torna-se difícil defender os direitos humanos dos prisioneiros em uma pátria tão avassalada pelas lacunas socioeconômicas. Então, lacunas socioeconômicas têm a ver com desigualdade social, que é o meu argumento um. Então, por enquanto, eu estou sendo fiel ao que eu disse lá na tese. Vamos usar o nosso repertório sociocultural agora para dar aquela embasada com autoridade no nosso argumento. Consoante o Papa Francisco, os direitos humanos são violados não só pelo terrorismo, a repressão, os assassinatos, mas também pela existência de extrema pobreza e estruturas econômicas injustas, que originam as grandes desigualdades. O Papa chegou lá e falou: tá, gente, não é só terrorismo, repressão e assassinato que acaba ferindo os direitos humanos.
A pobreza, a extrema pobreza e a estrutura econômica injusta também é, tem esse mesmo papel de ferir os direitos humanos. Se eu estou falando de desigualdade social, foi um belo de um repertório, hein? Diga-se de passagem, modéstia à parte. Agora eu vou elaborar com as minhas palavrinhas, porque o que o Papa falou é muito legal, mas o corretor está corrigindo a minha redação. Nessa conjuntura, o corpo social que age em conformidade com o Código Penal, embora assolado pelas mazelas sociais e pela violência urbana, revolta-se com a defesa da ressocialização de quem vive atrás das grades por julgá-los merecedores de todo o sofrimento imposto nos complexos prisionais. Elaborei, preciso concluir este desenvolvimento. Assim, os governantes não criam políticas públicas que garantam condições apropriadas para eles, visto que tais medidas gerariam majoritária reprovação dos cidadãos e, consequentemente, custariam votos preciosos nas eleições. Deixa eu explicar toda a minha linha de raciocínio aqui do D1 rapidamente. Torna-se difícil defender os direitos humanos em uma pátria avassalada pela desigualdade social. O que que eu quis dizer aqui? Como a gente vive num país muito pobre, é muito difícil que o trabalhador que pega o trem cheio, pega o ônibus lotado, que demora 2, 3 horas para chegar no trabalho, depois demora 2, 3 horas para chegar em casa. É muito difícil você chegar para esse cara e falar, então, a gente está agora fazendo uma política aqui para melhorar a condição de vida do preso, porque ele vai se sentir injustiçado. Eu coloquei ali, embora assolado pelas mesmas mazelas sociais e pela violência urbana, ele segue firme, dentro da legalidade. Ele respeita o Código Penal. E aí você vai falar para esse cara, "Ó, eu não consigo te ofertar educação de qualidade, eu não consigo te ofertar saúde de qualidade, mas eu vou fazer isso para os prisioneiros." Foi o que eu coloquei. Ainda que seja necessário, é difícil você defender isso, você passar isso. Os governantes sabem, os governantes eles estão lá para quê? Não, se você falou que é para o bem da população, você já errou uma questão do Enem. Os governantes estão lá para se perpetuarem no poder. E essa perpetuação no poder depende de votos. E eles sabem que se eles forem fazer políticas públicas para prisioneiros, para ressocializar detentos, eles não vão ganhar muitos votos. Logo, fica sendo uma pauta escanteada, marginalizada, porque isso daí não garante voto, logo não é interessante para eles. Beleza? Deu para entender essa linha de raciocínio, embasei lá com um argumento de autoridade, que foi a frase do nosso grande Papa Francisco, e aí eu fiz a minha elaboração e minha conclusão. Acredito que tenha ficado um D1 bastante legal, bastante condizente com um D1 de uma redação mais 900. Agora vamos para o D2. Os mesmos elementos, obviamente, D1 para o D2 só vai mudar o quê? Que no D1 você desenvolve um argumento apresentado na tese, no D2 o outro, mas a estrutura do parágrafo é igualzinha. Ademais, a situação calamitosa do funcionamento das entidades estatais proporciona um panorama caótico para os detentos. Lembra que eu falei? Falência das instituições. Situação calamitosa do funcionamento das entidades. Tudo a ver. Vamos embasar. Conforme o inciso terceiro do artigo 5º da Carta Magna de 1988, Constituição Federal, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Agora é a hora do Igor entrar na redação, no D2. Entretanto, a defasagem no quadro de funcionários nas cadeias brasileiras transfere o controle delas para as facções criminosas que se organizam melhor do que o aparelho governamental, bem como a verba restrita para o sistema carcerário ocasiona celas superlotadas, insuficiência de camas, refeições paupérrimas e conflitos entre os presos. Vamos por partes. Há uma defasagem no quadro dos funcionários. Isso faz com que você não consiga controlar a cadeia e nada fica descontrolado. A menos aquelas músicas lá do funk que falavam que é isso, elas estão descontroladas. Tirando essas mulheres descontroladas do funk, tudo que está descontrolado, alguém vai assumir o controle
nas cadeias do Brasil foram as facções criminosas, principalmente aí o PCC, Comando Vermelho, que ditam as regras lá dentro. Então esse já é um problema, porque essas facções estão se organizando melhor do que o aparelho governamental. E como a verba restrita para o sistema carcerário, porque você já não se gasta nem direito com educação, saúde, como é que você vai gastar lá com cadeia? Então, tem muita gente nas prisões, então uma cela que caberiam 10, moram 20, você não tem cama para todo mundo, as comidas são ruins, quando chegam num estado decente para o prisioneiro, porque às vezes comem até comida azeda, e acabam ocorrendo vários conflitos, porque é um ambiente bastante caótico. Então, desenvolvi tudo isso daí a partir da minha ideia do D2. E aí eu vou concluir. Logo, os locais criados para correção dos desvios cometidos no convívio em sociedade, por meio de programas de estudo e trabalho, transformam-se em masmorras de padecimento, cujo tempo de permanência somente fomenta o desrespeito à legislação. Quando você não dá um bom tratamento para o prisioneiro na prisão, ele vai sair de lá mais revoltado com o Estado, ele vai sair de lá com mais vontade de cometer crimes. Dificilmente ele vai lá comer comida azeda, dormir no chão, dividir uma cela minúscula com vários homens, sair de lá e falar: Poxa, quer saber de uma coisa? Agora eu vou ser professor. Não estou falando que é impossível, não estou falando que você não vai achar nenhum caso, eu estou falando que é muito difícil, porque isso vai gerando um ódio, uma revolta maior do que quando ele entrou. E se ele ficar 5, 10 anos na prisão, ele vai sair de lá muito pior do que ele entrou, dada as condições que eles são submetidos. Essa foi a ideia do meu D2. Foi assim que eu compus, baseado nisso, com todos os elementos necessários. Tá aí um D2 bonitinho, com grandes condições de fazer parte de uma redação mais 900. Mas tem um negocinho aqui que derruba muita redação mais 900, que é a conclusão. E agora eu vou te mostrar como eu fiz e você vê aí se ficou legal. Olha lá na legendinha, para quem não está ainda familiarizado, ó, tem lá todos os elementos. Eu vou começar com a retomada do tema. Em suma, as chagas sociais e a inépcia estatal são os maiores empecilhos para elucidar tal questão. Desigualdade social, falência das instituições, minha tese está presente aqui, eu retomei o tema. Agora eu preciso resolvê-lo ou apresentar alguma coisa que um dia possa resolver. Portanto, cabe ao Estado, aí você vai ver que ele está lá de preto, você vai olhar lá embaixo, preto é o agente. Primeiro elemento foi incluído na minha conclusão. Aí eu já detalhei o agente. Ah, o que que é esse detalhamento aí, Igor? Não sei o que você está falando. O detalhamento, ele pode ser em qualquer um dos quatro elementos anteriores. Agente, ação, modo e finalidade. O detalhamento é daquela complementada. Eu falei assim, cabe ao Estado, mas o Estado é muito amplo. Aí eu detalho, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Opa, agora o meu agente já está mais detalhadinho, está mais bonitinho. Isso eu consigo fazer com todos os elementos. Vamos continuar. Beleza, o Estado foi eleito por mim como o solucionador desse problema. Qual é a ação que ele vai ter para resolver esse problema? Construir presídios e contratar milhares de profissionais. Se eu estou falando lá que tem um problema de superlotação, se tem um problema de as facções criminosas dominarem porque não tem funcionário suficiente, eu estou solucionando o problema dessa forma. Como que ele vai ser feito? Por meio de licitações e concursos públicos. As licitações vão ser para as construções dos presídios e os concursos públicos para as contratações desses milhares de profissionais. Tá bom, Igor, mas você está falando para fazer tudo isso para quê? Com que finalidade? Com o fito de prover instalações adequadas, comida qualitativa, aulas, cursos profissionalizantes e psicoterapia, bem como haver uma ordem estabelecida pelos agentes penitenciários. Se vai ter mais gente lá, eles vão estabelecer a ordem a partir dos agentes, não a partir dos criminosos. Se vai ter
mais investimento, vai ter construção de prisão e tudo, eles vão prover instalações adequadas. E, por consequência, vai ter uma comida melhor. Vão ter aulas, vão ter cursos, vai ter profissional para cuidar da saúde mental desses prisioneiros. Tudo isso que eu estou propondo é com essa finalidade, ter mais gente de lá para ajudar esses presos a se ressocializarem, a estarem aptos novamente ao convívio social. E, como eu já disse nos outros vídeos, eu sou viciado em detalhamento de finalidade. É o jeito que eu gosto de concluir as minhas redações. Desse modo, aí, também já aproveitando aqui para não ter que repetir, que além de detalhar a finalidade, eu vou tentar fazer um link com o início. O corretor ama quando você pega a sua frase inicial, seu repertório, sua alusão, e você faz aqui uma referência na sua conclusão, nesse desfecho aqui com chave de ouro. Então, deixa eu só voltar lá para você ver o que é o que você já deve ter esquecido. O Dostoiévski falou: o grau de civilização de uma sociedade pode ser medido pela maneira como tratam seus prisioneiros, certo? Olhou bem essa frase, decorou? Como que a sociedade trata o prisioneiro, é o grau de sociabilidade. Tá bom? Decorou mesmo? Vou mudar. Desse modo, o tratamento destinado às pessoas que buscam ressocialização para a vida pós-cárcere, os prisioneiros, simbolizará o quanto é graduada a civilização na sociedade tupiniquim. Olha só como ficou bacana, modéstia à parte novamente. Peguei lá a frase do Dostoiévski e apliquei aqui no meu detalhamento da minha finalidade. Crie um ambiente em que se tenha instalações adequadas, comida qualitativa, aulas, cursos de psicoterapia e uma ordem estabelecida pelos agentes, e o que que você vai colher? Você vai colher um tratamento destinado a esses prisioneiros que vai simbolizar o quanto o Brasil é civilizado. Se o Dostoiévski falou que vai medir pelo jeito que se trata os prisioneiros, nós vamos tratar os prisioneiros tão bem que isso vai mostrar o quanto o Brasil é civilizado, a sociedade tupiniquim. Fechamos então mais uma redação, a nossa redação de número 8. Se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações, porque ainda faltam muitas redações. Já salva aí para assistir novamente ou para assistir mais tarde. Manda para o amiguinho. Se você não gostou, faça aquela crítica de forma construtiva e respeitosa para a gente melhorar aqui para os próximos vídeos. Me fale por que que você acha que essa redação não é mais 900, por que que você acha que essa redação não ficou legal, e aí eu não vou te ouvir, né? Eu vou te ler, e aí quando eu te ler, eu vou refletir e vou ver se realmente tem coisas a serem melhoradas para que vocês possam colher melhores frutos das redações postadas aqui. Há links muito importantes na descrição desse vídeo. Se você gostou do vídeo, pode ser que esses links te ajudem, além desse conteúdo gratuito aqui do YouTube. E como a Cecília Meirelles disse, há mil maneiras de se colaborar na obra da educação, há terreno para todas as vocações. Eu creio ter uma vocação para a redação. Estou tentando colaborar na obra da educação de vocês, que eu quero vocês na faculdade o ano que vem, e daqui 2, 4, 5 anos, com diploma na mão. Desejo a todos ótimos estudos. Espero que retornem para as próximas redações para finalizar esse projeto aqui comigo. Um grande abraço e até mais.